Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de uma filósofa simplesmente gigante, Hannah Arendt. Ela foi uma pensadora que, sabe, não teve medo de encarar as questões políticas mais sombrias e complicadas do século XX. E para começar, que tal uma pergunta que está bem no centro da obra mais famosa dela? Uma pergunta que, olha, nos obriga a repensar tudo que a gente acha que sabe sobre a verdadeira face do mal. Então, antes de mais nada, quem foi Hannah Arendt? Bem, ela era uma filósofa alemã de origem judaica. E para entender o pensamento dela é fundamental entender o mundo que a formou. E que mundo, hein? Um mundo rasgado pelas maiores catástrofes do século XX. É só olhar para essa linha do tempo, a ascensão do nazismo, o Holocausto, o julgamento de Eichmann. Fica claro que a filosofia da Arendt não nasceu numa torre de marfim. Sabe, a história não era só um cenário para ela, era a matéria-prima, o chão onde ela pisava para pensar. E foi justamente analisando esses eventos que ela diagnosticou um tipo completamente novo de horror político. Algo que, para ela, definia que ela era, o totalitarismo. Arendt sacou que aquilo era outra coisa. Era diferente de tudo que o mundo já tinha visto antes. Para Arendt, o totalitarismo, e aqui a gente está falando do nazismo e do stalinismo, não era só mais uma ditadura, uma opressão comum. Não, era uma tentativa de controlar absolutamente tudo na vida das pessoas, de invadir cada canto da existência humana, usando propaganda em massa e, claro, muito terror político. Mas a teoria dela que ficou mais famosa, essa ganharia corpo mesmo em 1961. Foi quando ela viajou para Jerusalém para cobrir o julgamento de Adolf Eichmann. E quem era Eichmann? Um dos caras que organizou toda a logística do Holocausto. E aí vem o choque, a grande revelação. Todo mundo, inclusive ela, esperava encontrar um monstro, a encarnação do mal, do ódio. Mas em vez disso, o que ela encontrou? Um burocrata, um homem medíocre, assustadoramente normal, que só repetia que estava apenas cumprindo ordens. E foi daí que nasceu o conceito mais famoso dela, e talvez um dos mais polêmicos, a banalidade do mal. A ideia é a seguinte: o mal, em sua forma mais extrema, pode não vir de gente fanática, de monstros. Ele pode vir de gente comum, gente que simplesmente não pensa, que abre mão da sua capacidade de refletir, que obedece sem questionar. É a recusa em ter o trabalho de pensar criticamente. Ok, então, se a ausência de pensamento é o grande problema, qual seria a solução, segundo a Arendt? Bom, a partir daqui ela constrói uma visão bem poderosa sobre o que a gente precisa fazer para preservar a liberdade humana. Olha só, no livro A Condição Humana, ela divide a nossa vida em 3 atividades principais. Primeiro tem o trabalho, que é basicamente o que a gente faz para sobreviver, né? Comer, dormir, o ciclo biológico. Depois vem a obra, que é criar coisas duradouras para o mundo, construir uma mesa, uma casa, uma obra de arte. Mas, para ela, o mais importante de tudo é a ação. A ação é interagir com os outros na praça pública, sabe? Debater, tomar decisões em conjunto. É aí que a verdadeira política e a liberdade acontecem. E isso, percebe, vira de cabeça para baixo a ideia que a gente costuma ter de liberdade. Para Arendt, ser livre de verdade não é ficar no seu canto fazendo o que quer. Liberdade é engajamento público. Ela só existe de fato quando a gente age junto com os outros, nesse grande palco que é o mundo. E o que possibilita essa ação toda? A pluralidade. O que é isso? É o simples fato de que somos todos diferentes, cada um com sua perspectiva única. Para Arendt, a política só existe porque somos diferentes. Então, quando um regime totalitário tenta fazer todo mundo ser igual ou pensar igual, ele não está só oprimindo, ele está destruindo a própria essência da política. Certo, falamos da ação coletiva, do espaço público. Mas agora vamos voltar para o indivíduo, para a nossa responsabilidade. Para aquela que a Arendt considerava a ferramenta mais crucial que a gente tem contra a tirania e o mal. E para Arendt, o ponto é este: pensar não é um luxo, não é coisa de intelectual. É uma responsabilidade moral, uma obrigação de cada um de nós. Sabe aquele diálogo que a gente tem com a gente mesmo? É ele que nos prepara para julgar o que é certo e o que é errado no mundo lá fora. É o pensamento crítico que nos impede de simplesmente ir com a boiada, de seguir a corrente sem questionar. É o que nos dá a chance de parar e perguntar: peraí, o que eu estou fazendo? Sem esse diálogo interno, a gente corre o risco de virar exatamente como Eichmann, só mais uma engrenagem numa máquina terrível.
Mas olha que interessante, apesar de toda essa análise bem sombria, Arendt nos deixa uma porta aberta, uma nota de esperança. É o conceito dela de natalidade. Para ela, cada pessoa que nasce é como um pequeno milagre. É a chegada de alguém novo no mundo, com a capacidade radical de começar algo inédito, de quebrar ciclos viciosos da história. Tá, mas e aí? Por que tudo isso que a Arendt falou lá atrás importa tanto hoje? Vamos dar uma olhada em como os alertas dela ainda ecoam e muito no nosso mundo atual. Arendt já alertava sobre várias coisas que ameaçam a vida política e que, convenhamos, soam bem familiares. A burocracia gigante, onde ninguém parece ser responsável por nada, a sociedade de massa, que tende a apagar as nossas individualidades, e uma cultura que, no fundo, nos reduz a trabalhadores e consumidores, esvaziando aquele espaço público que é justamente onde a liberdade deveria florescer. Pois é, as ideias dela se espalharam e criaram raízes muito além da sua época. O impacto do pensamento de Hannah Arendt é enorme, sabe? Ele alimenta debates sobre democracia, direitos humanos, justiça, a ética, basicamente sobre como a gente vive em sociedade até hoje. Se fosse pra gente resumir a grande lição dela numa frase só, talvez fosse esta: a liberdade não é uma coisa que a gente ganha de presente. É algo que a gente constrói e sustenta todo dia, juntos, através da nossa participação no mundo e, principalmente, através da coragem de pensar. E, no fim das contas, a obra dela nos deixa com uma pergunta, uma provocação. Na nossa era de algoritmos, de reações instantâneas, de bolhas de informação, onde é que a gente encontra tempo e espaço para realmente pensar? O desafio que a Arendt nos deixou de parar, refletir e julgar por conta própria talvez seja ainda mais urgente hoje do que foi no tempo dela.